chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti, chama viva da minha esperança. Este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida. No caminho eu confio em ti. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos prosseguindo então com nossas reflexões neste ano jubilar como peregrinos da esperança. Hoje o Papa Francisco nos convida então nesta reflexão do ano de 2017, em que ele nos chamava a darmos as razões da nossa esperança. Convite ao testemunho da fé, ao testemunho da esperança. Vamos então iniciar nossa reflexão fazendo a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos nossos céus e da nova terra, quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O texto bíblico que ilumina a nossa reflexão de hoje está na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versículos 8 a 17. Vamos ouvir então com muita atenção. Finalmente, tenham todos a mesma atitude. Sejam compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e de espírito humilde. Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com outro insulto. Pelo contrário, abençoem, porque para isso vocês foram chamados, isto é, para serem herdeiros da bênção. De fato, aquele que ama a vida e deseja ver dias felizes, guarde sua língua do mal e seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e procure segui-la, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à prece deles. Mas o rosto do Senhor se volta contra os que praticam mal. E quem
lhes fará mal se vocês se empenharem em fazer o bem? Se sofrem por causa da justiça, felizes de vocês. Não tenham medo deles, nem fiquem assustados. Ao contrário, reconheçam de coração o Cristo como Senhor, estando sempre prontos a dar a razão de sua esperança a todo aquele que a pede a vocês, mas com bons modos, com respeito e mantendo a consciência limpa. Assim, quando vocês forem difamados em alguma coisa, aqueles que criticam o bom comportamento que vocês têm em Cristo ficarão confundidos. Pois se é da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor que seja por praticarem o bem e não o mal. A primeira carta do apóstolo Pedro tem em si uma carga extraordinária. É preciso lê-la 1, 2, 3 vezes para compreender essa carga extraordinária. Ela consegue infundir grande consolação e paz, fazendo entender como o Senhor está sempre ao nosso lado e nunca nos abandona, sobretudo nos momentos mais delicados e difíceis da nossa vida. Assim começa o Papa Francisco a sua catequese, dizer a razão da esperança que está em nós, que foi proferida no dia 5 de abril de 2017. O Papa então prossegue. Mas qual é o segredo desta carta, de modo particular do trecho que acabamos de ouvir? Esta é uma pergunta. Sei que hoje abrireis o Novo Testamento, procurareis a primeira carta de Pedro, lereis devagarinho para entender o segredo e a força dessa carta. Qual é o segredo desta carta? O segredo consiste no fato de que esse escrito afunda suas raízes diretamente na Páscoa, no coração do mistério que estamos celebrando, fazendo que compreendamos toda a luz e a alegria que brota da morte e da ressurreição de Cristo, que ressuscitou verdadeiramente. E esta é uma linda saudação que fazemos no dia de Páscoa. Cristo ressuscitou, Cristo ressuscitou, como muitos povos fazem. Recordar-nos de que Cristo ressuscitou, está vivo entre nós e habita em cada um de nós. É por isso que São Pedro nos convida com vigor a adorá-lo no nosso coração. O Senhor começou a habitar ali no momento do nosso batismo, e dali continua a renovar a nós e a nossa vida, enchendo-nos com seu amor e a plenitude do seu Espírito. Eis então porque o apóstolo nos recomenda a dizer a razão da esperança que está em nós. A nossa esperança não é um conceito, nem um sentimento, não é um telefone celular, nem uma porção de riquezas. A nossa esperança é uma pessoa, é o Senhor Jesus, que reconhecemos vivo e presente em nós e nos nossos irmãos, porque Cristo ressuscitou. Os povos eslavos, quando se cumprimentam, em vez de dizer bom dia, boa noite, nos dias de Páscoa saúdam-se com a expressão Cristo ressuscitou. Dizem eles entre si, e sentem-se felizes por isso. Este é o bom dia e a boa noite que se desejam. Cristo ressuscitou. Compreendemos então que dessa esperança não se deve dizer só a razão teórica com palavras, mas sobretudo com testemunho de vida. E isso deve acontecer quer no âmbito da comunidade cristã, quer fora dela. Se Cristo está vivo e habita em nós, no nosso coração, então devemos também deixar que se torne visível, sem escondê-lo, e que haja em nós. Isso significa que o Senhor Jesus deve tornar-se cada vez mais o nosso modelo de vida, e que devemos aprender a comportar-nos como Ele se comportou, fazer o que Jesus fez. Portanto, a esperança que habita em nós não pode permanecer escondida dentro de nós, no nosso coração. Seria uma esperança débil, que não tem a coragem de sair e se mostrar. Mas a nossa esperança, como se lê no Salmo 33, citado por Pedro,
deve necessariamente desabrochar e sair, tomando a forma bonita e inconfundível da doçura, do respeito, da benevolência pelo próximo, chegando até a perdoar quem nos faz mal. Uma pessoa que não tem esperança não consegue perdoar, não consegue dar a consolação do perdão, nem obter a consolação de perdoar. Sim, porque assim fez Jesus, e assim continua a fazer através de quantos lhe oferecem espaço no próprio coração e na vida, na consciência de que o mal não se vence com o mal, mas com a humildade, a misericórdia, a mansidão. Os mafiosos pensam que o mal pode ser derrotado com o mal, e assim praticam a vingança e muitas outras coisas que todos sabemos. Mas não sabem o que é a humildade, a misericórdia e a mansidão. Por quê? Porque os mafiosos não têm esperança. Pensai nisso. Eis porque São Pedro afirma que é melhor sofrer praticando o bem do que fazendo o mal. Não significa que é bom sofrer, e sim que quando sofremos pelo bem, estamos em comunhão com o Senhor, o qual aceitou sofrer e ser crucificado pela nossa salvação. Quando também nós, nas situações mais simples e nas mais importantes da nossa vida, aceitamos sofrer pelo bem, é como se espalhássemos ao nosso redor as sementes da ressurreição, sementes de vida, e fizéssemos resplandecer na escuridão a luz da Páscoa. É por isso que o apóstolo nos exorta a responder sempre desejando o bem. A bênção não é uma formalidade, não é só um sinal de cortesia, mas grande dom que nós primeiro recebemos e depois temos a possibilidade de partilhar com os irmãos. É o anúncio do amor de Deus, um amor sem medida, que não se esgota, que nunca falta e constitui o fundamento verdadeiro da nossa esperança. Queridos amigos, assim continua o Papa Francisco. Compreendamos também porque o apóstolo Pedro nos chama bem-aventurados, se devêssemos sofrer pela justiça. Não é só por uma razão moral ou ascética, mas porque cada vez que desempenhamos a parte dos últimos e dos marginalizados, ou não respondemos ao mal com o mal, mas perdoando sem vingança, perdoando e abençoando, sempre que fazemos isso, resplandecemos como sinais vivos e luminosos da esperança, tornando-nos assim instrumentos de consolação e de paz segundo o coração de Deus. E o Papa então conclui: e assim vamos em frente, com a doçura, a mansidão, com ser amáveis e praticando o bem, também aqueles que não nos querem bem ou nos fazem mal. Em frente. Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Viva a esperança! Na reflexão de hoje, Papa Francisco nos mostra que o Cristo ressuscitado é a razão da nossa esperança e diz que reafirmar essa verdade em nós só é possível na prática, ou seja, pelo testemunho de vida. Recordemos que no caminho para Emaús, os discípulos estavam frustrados com tudo o que havia acontecido, perderam o sentido da missão. Mas Jesus reaparece a eles e se deixam revelar, não por palavras, mas por um gesto muito concreto, o partir do pão. Ali naquele momento, os olhos deles se abrem, eles renovam a esperança e retomam o caminho da missão voltando para Jerusalém. O gesto de partilhar, repartir, doar é sempre um gesto eucarístico que nos ajuda a redescobrir a presença do ressuscitado. Que as nossas mesas sejam sempre espaço de encontro, de acolhida, de fraternura, de construção de projetos de vida que nos faz sentir a presença do Cristo ressuscitado, nossa esperança.
Mesa pronta, toalha limpa, flores, luzes e canções. Nos olhares um sorriso, muita paz nos corações. É a ceia partilhada nessa casa de irmãos, Páscoa sempre renovada, recriando a comunhão. É Senhor o Deus da vida, és a festa, és a dança. No banquete de tua casa somos povo da aliança. No banquete de tua casa somos povo da aliança. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, que nós possamos de fato alimentar cada dia mais a esperança. Compreender que Deus nos ama, jamais nos abandona, está sempre conosco. Essa é a razão da nossa esperança. Jesus Cristo, Ele caminha conosco. Ele mesmo disse: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Esta é a razão da nossa esperança. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.